Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa estrutura teológica que tenta explicar uma sensação que, vamos combinar, é universal. Aquela impressão de que tem algo fundamentalmente desalinhado dentro da gente. Todo mundo já sentiu isso, não é? Aquele conflito interno. A gente planeja ser uma pessoa melhor, mais paciente, mais generosa, e de repente, lá estamos nós, fazendo exatamente o contrário. A grande pergunta é, por quê? De onde vem essa luta constante entre o que a gente sabe que é o certo e o que a gente acaba fazendo? Então, para tentar entender essa condição humana, a teologia cristã não encara isso como uma simples fraqueza, não. Ela oferece um verdadeiro diagnóstico. E tudo começa com um termo bem específico e que muitas vezes é mal interpretado: o pecado original. E aqui já vale um esclarecimento importante. Quando se fala em pecado original, a ideia não é o primeiro pecado que alguém cometeu, sabe? Mas sim a condição que veio como resultado daquele primeiro ato de desobediência. Bom, e o que seria essa condição? A definição é mais ou menos assim. O pecado original é uma inclinação que a gente herda. Uma tendência para o mal, uma separação de Deus, que todo ser humano já carrega desde que nasce. Isso é visto como uma consequência direta da desobediência de Adão no evento que ficou conhecido como a queda. Para tentar deixar isso mais claro, o teólogo Vinícius Couto usa uma analogia que é, olha, fantástica. Ele compara a nossa situação a herdar uma dívida nacional. Nenhum de nós individualmente criou essa dívida, mas por sermos cidadãos daquele país, a dívida é nossa. A lógica teológica aqui é parecida. Por estarmos em Adão, como se ele fosse o nosso representante, a gente herda as consequências do que ele fez. Mas por que o nome original? O teólogo Louis Berkhof explica isso em 3 pontos bem diretos. Primeiro, porque vem da origem, da raiz da humanidade, lá em Adão. Segundo, porque não é algo que a gente aprende imitando os outros, sabe? A ideia é que isso já está na gente desde o nascimento. E terceiro, e talvez o mais importante, é que esse pecado é visto como a raiz interna de onde brotam todos os outros pecados que a gente comete na vida. Claro, isso tudo levanta uma questão bem séria. Como um Deus bom se encaixa nessa história? O escritor C.S. Lewis encara essa pergunta de frente. Ele argumenta que essa condição toda não era o plano de Deus. A humanidade é que se tornou, nas palavras dele, mal adaptada ao universo por causa do abuso do livre-arbítrio. Ou seja, foi uma consequência de uma escolha. Ok, então se o pecado original é o diagnóstico, qual é a gravidade disso? Qual é a extensão do problema? É aí que a gente entra no nosso segundo conceito-chave de hoje, a depravação total. Eu sei, o termo depravação total soa bem pesado, né? Mas a definição teológica é muito específica. Quando se diz total, não se fala de intensidade, mas de alcance. A doutrina diz que o pecado afetou todas as áreas da natureza humana. Nosso intelecto, nossas emoções, nossa vontade. Mas isso não quer dizer que todo mundo é o mais cruel possível o tempo todo. A corrupção é total no escopo, não no grau. E aqui está o pulo do gato. Nessa perspectiva teológica, a humanidade não está só moralmente doente, precisando de um remedinho. Não. A condição é descrita como espiritualmente morta, ou seja, por conta própria, incapaz de sequer iniciar uma volta para Deus. Para a gente entender isso ainda melhor, é legal comparar com uma visão oposta, o pelagianismo. De um lado, a depravação total diz que a gente nasce inclinado para o pecado, espiritualmente morto. Do outro lado, a visão pelagiana defende que a gente nasce neutro, como uma folha em branco e totalmente capaz de escolher obedecer a Deus sem nenhuma ajuda divina. Colocar as duas lado a lado realmente mostra o peso do diagnóstico da depravação total. Certo, mas o que foi que quebrou? O que exatamente foi danificado com a queda? Para entender a profundidade desse dano, a gente precisa falar de um conceito central, conhecido como Imago Dei, ou a imagem de Deus. A Imago Dei é basicamente a ideia de que os seres humanos foram criados para refletir o caráter de Deus aqui no mundo. Não é uma semelhança física, claro, mas tem a ver com as nossas capacidades, a razão, a vontade, as emoções, nossa capacidade de se relacionar. Pensa nisso como o projeto original da humanidade. E aí vem a metáfora do espelho rachado para descrever o que a queda fez com essa imagem. É uma imagem muito poderosa. A ideia é que a imagem Dei na gente não foi totalmente destruída, mas foi trincada. O reflexo ainda está lá, só que agora ele aparece todo distorcido, corrompido. E se a gente for ver os detalhes, segundo a análise do teólogo Silas Daniel, o estrago foi sistêmico. O intelecto, que era para ser claro, ficou obscurecido. A vontade, que se inclinava para o bem, se tornou pervertida. As emoções, antes ordenadas, viraram uma bagunça.
E a espiritualidade, que era viva para Deus, se tornou morta, separada. É um colapso em todas as frentes. Agora, atenção, porque este ponto é absolutamente crucial. Apesar de todo esse dano, a imagem de Deus, mesmo toda desfigurada, não foi apagada. Ela permanece em cada ser humano. E é justamente porque essa imagem ainda existe que, dentro dessa teologia, a redenção e a restauração são vistas como algo possível. Ok, a gente já viu o diagnóstico e a extensão do problema. Mas, no fim das contas, por que isso tudo importa? A resposta, como em toda boa consulta médica, está na prescrição, na solução que essa estrutura teológica apresenta. A lógica é como uma reação em cadeia. Primeiro, a queda, a escolha pela desobediência. Isso leva a uma natureza corrompida que é herdada por todos. Essa natureza, por sua vez, resulta numa incapacidade total de consertar as coisas por conta própria. E essa incapacidade aponta, inevitavelmente, para a necessidade de uma solução que venha de fora. Uma solução divina, a graça. Então, no final, o objetivo de detalhar tanto a gravidade do pecado original e da depravação total é preparar o terreno. É mostrar a profundidade do buraco para que, quando a solução, a redenção, for apresentada, a gente consiga entender a sua real dimensão. Afinal, sem um diagnóstico preciso, a cura parece desnecessária, não faz sentido. E esse paralelo bíblico, a ideia dos dois Adãos, resume essa estrutura de problema e solução de um jeito perfeito. A desobediência do primeiro Adão trouxe o pecado e a condenação para todos. Em contrapartida, a obediência do segundo Adão, Cristo, oferece a justiça e a restauração. É uma simetria teológica, convenhamos, muito poderosa. E a gente termina com essa pergunta para ficar no ar. Independentemente da crença de cada um, será que esse diagnóstico tão antigo, de uma natureza humana fraturada, em guerra consigo mesma, ainda encontra eco na nossa experiência, aqui no século XXI? É algo para se pensar.